e, e chegamos aí na ideia de que a matemática é um estruturante do pensamento físico, né? Então, aí nós concluímos a nossa apresentação. Então, eu sempre gosto de começar com uma pergunta, né? Basicamente, né, o Gaston Bachelard vai dizer para a gente que todo conhecimento ele é resposta a uma pergunta. Tá? Então, eu vou fazer 3 perguntas. Primeiro, o que é interdisciplinaridade? Porque não adianta a gente começar falando sobre interdisciplinaridade como se fosse alguma coisa dada, alguma coisa óbvia, alguma coisa que a gente pode supor que a gente já sabe. A segunda pergunta é: como matemática e física se interligaram historicamente e epistemologicamente? Tá? É uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho por cima, dar alguns exemplos acerca disso, para que também não fique muito cansativo, né? Ficar exaurindo toda a história, mas a gente vai discutir em termos gerais o que aconteceu. E vamos discutir algumas implicações didáticas que decorrem dessas concepções. A primeira coisa, né, que a gente tem como objetivo é, então, apresentar uma visão mais definida do conceito de interdisciplinaridade, depois descrever o percurso de interligação entre matemática e física de maneira ampla e ilustrar a real importância da matemática para a física e da física para a matemática no ensino. Na minha experiência, né, trabalhando aí como professor de física e de matemática também, tá, na universidade, a gente vê que existe, digamos assim, um jogo de poder, tá, entre campos do conhecimento, tá? Digamos assim, é um processo normal, é um processo que na psicologia a gente chama de ético-político. A toda hora, quando a gente estabelece relações entre pessoas, a gente cria regras para a gente conviver, né, que é o aspecto ético, digamos assim, criamos regras que regem o que é uma vida boa, e político, nós vamos renegociar essas regras conforme sejam os nossos interesses. Então, eu estou partindo dessa perspectiva, que implantar isso didaticamente envolve pessoas. E envolver pessoas envolve relações ético-políticas. Tá? E essas relações ético-políticas, elas envolvem alguns aspectos intelectuais. E esses aspectos intelectuais precisam ser desmistificados. Então, a importância da matemática para a física, ela é inegável. Mas também a gente não pode esquecer que a física também é importante para a matemática no ensino. Caso contrário, a gente caracteriza, digamos assim, uma como dependente da outra, né? E esquece que a outra pode ser também dependente da uma, tá bom? E eu vou ilustrar isso para vocês com alguns exemplos históricos. Tá? Bom, então vamos começar conceituando interdisciplinaridade. Vamos começar construindo um conceito para interdisciplinaridade. No final do trabalho, tem uma referência sobre uma revisão da literatura que é feita na área da educação, tá? Ou, desculpa, na área de ensino, né, e tudo, e na área de epistemologia, né, sobre interdisciplinaridade. Se vocês quiserem ter acesso depois, está no material essa referência. Né? Então, vocês podem procurar pelo nome do texto que vocês vão achar. É um artigo da revista Alexandria. Né? E essa revista é uma revista aberta. Tá? Vocês podem baixar artigos de graça lá, material muito bom. Então, assim, basicamente, não tem uma definição fechada sobre interdisciplinaridade. No entanto, existem algumas características que fazem com que o conceito de interdisciplinaridade, digamos assim, ele tenha uma direção. Tá? Ele não é porque ele não tem uma definição fechada que ele é qualquer coisa. Tá? Basicamente,
interdisciplinaridade, ela está definida em função do conceito de disciplina, tá? E essas disciplinas, assim, não é porque nós somos ou queremos ser ou ter uma atitude interdisciplinar que a gente vai negar completamente as disciplinas. Até porque existe uma relação dialética entre eles. Não existe interdisciplinaridade sem disciplina. E as disciplinas, elas se revelam eficazes para a apreensão de um fragmento do real. Ou seja, a gente quer estudar uma parte da realidade, né, e quer comunicar alguma coisa sobre essa questão. Tá? Então, nós fazemos recorte. Não dá para estudar tudo ao mesmo tempo, então nós estabelecemos recortes. Muitas vezes, esses recortes não são tão bem definidos. Tá? E aí a gente começa a ter problemas. Na epistemologia, o nome desse problema, né, é o problema da demarcação, que foi abordado aí pelo Karl Popper lá no século XX. Tá? Ele acreditou que chegou numa solução, mas o problema está bastante longe de ser resolvido ainda. Tá? Então, assim, quando surgiram as disciplinas, sempre existiram ou elas foram criadas em algum ponto? A gente pode mapear historicamente as disciplinas lá no século XIX. E elas são, digamos assim, o contexto histórico no qual elas aparecem é a mudança para um modo de produção mais especializado. Mais precisamente na Revolução Industrial. Tá? Quando a gente tem o advento do sistema capitalista, o sistema capitalista ele foca em ser mais produtivo, ele foca nesse processo de especialização, e quanto mais especializado, né, mais você consegue ter informação, melhor você consegue produzir sobre aquilo. Se você não assistiu o filme Tempos Modernos na aula de História, você faltou certamente, porque basicamente esse filme ele é emblemático nas aulas de História, né, que o Charlie Chaplin começa a manipular, né, aquela função específica dele, até que ele aparentemente começa a desenvolver, né, certos tipos de comportamentos estereotipados. Ele sai da linha de produção, da esteira de produção, e começa a martelar no vento, começa a fazer esse tipo de conduta estereotipada. Né? O que ilustra de forma bem-humorada esse aspecto da produção especializada. Tá? Então, por exemplo, antes do século XIX, quando a física, por exemplo, vai aparecer, tudo era filosofia natural. Então, Newton, por exemplo, ele não se focou somente nos problemas de dinâmica, ou nos problemas de astronomia, ou nos problemas de ótica. Ele se focou em diversas coisas. Tá bom? Então, como que a gente pode entender as disciplinas? Elas podem ser entendidas como recortes bem definidos do conhecimento humano para a construção de saberes, modelos e métodos a partir de paradigma próprio. Então, vamos pensar, né, no caso da física, né, nós temos aí a dinâmica, né, nós temos a termodinâmica, a mecânica estatística, o eletromagnetismo, nós temos a relatividade. Na química, nós temos a química orgânica. Na biologia, nós temos a evolução, a genética, enfim. Né? Na matemática, nós temos a análise, nós temos a álgebra. Então, são campos relativamente bem definidos do conhecimento humano e que são usados para a construção de saberes, né? Modelos e métodos a partir de um paradigma próprio, ou seja, de formas de pensamento próprias dessa disciplina. Então, quando você entra para se formar em, por exemplo, em física, em biologia, você vai se apropriar de formas de pensamento que se referem a aspectos bem definidos do conhecimento. Então, assim, já que a gente tem diversos conceitos, né, como, por exemplo, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, é importante que nós possamos distinguir entre esses aspectos, tá? Entre esses conceitos. Então, disciplina se relaciona com multidisciplinaridade, com pluridisciplinaridade, com interdisciplinaridade, com transdisciplinaridade. E qual a diferença entre essas coisas? Quais são as semelhanças? A multidisciplinaridade é uma justaposição sem integração ou objetivo comum. Então, por exemplo, né, quando você começa a apresentar diversos pontos de vista sem o interesse de uma integração entre esses pontos de vista ou de um ponto de vista, de um objetivo comum, né, você está aí realizando a multidisciplinaridade. Então, por exemplo, se um professor de matemática fala sobre funções, né, e lá ele apresenta pelas tantas um exemplo de movimento retilíneo uniforme. Mas se ele está falando especificamente sobre função, e um professor de física fala sobre movimento retilíneo uniforme, e em algum momento, assim, esporádico, ele fala sobre função, a gente pode classificar aí como aproximadamente multidisciplinar, tá? Então, são duas posturas independentes, mas que justapõem duas disciplinas, tá? Que tentam aproximar duas disciplinas, tá? E por que elas só estão sendo justapostas? Porque elas não têm uma integração, tá? Elas estão basicamente, né, sendo trabalhadas em paralelo, tá? A mesma coisa acontece com a pluridisciplinaridade. Só que a pluridisciplinaridade tem a diferença de ter um projeto ou um objetivo em comum. Então, né, quando a gente trabalha de uma determinada forma, que a gente tenha um objetivo em comum, né, aí a gente está realizando pluridisciplinaridade. No entanto, quando a gente tem integração e um projeto comum, como, por exemplo, numa aula de física, o professor trazer conceitos de matemática de uma forma integrada, em que eles estabeleçam essa conversa e o professor de matemática traga na aula de matemática conceitos de física e trabalhem de forma integrada e visando a aprendizagem desses conceitos de matemática e de física, aí nós temos interdisciplinaridade. Quando a gente quebra completamente as barreiras, quando a gente integra com vistas a já não saber se o aluno está numa aula de física ou numa aula de matemática, aí já se fala de transdisciplinaridade. Então, a gente vai focar na palestra de hoje na relação entre disciplinas de forma que elas aconteçam de forma integrada e com um projeto comum, ok? Que é o conceito de interdisciplinaridade. Mas definir interdisciplinaridade ainda é uma questão em aberto, tá? Existem diversas definições, tá? Existem autores bastante conhecidos, né? A Ivani Fazenda, por exemplo, aqui no Brasil, o Hilton Japiaçu, tá? Também bastante conhecido, o Edgar Morin, né? E o Gerard Fourré na Bélgica, né? O Morin, eu realmente não sei a nacionalidade dele, tá? Mas ele também é amplamente conhecido. A Ivani Fazenda vai dizer que interdisciplinaridade é uma ação, ou seja, é algo que você faz, tá? E é uma atitude, tá? Ou seja, é uma predisposição a fazer ou não essa ação interdisciplinar. Tá? Então, quando o professor ele faz uma abordagem interdisciplinar e ele quer fazer, ele se predispõe a fazer, tá? Para a Ivani Fazenda, né? Ele está fazendo, ele está sendo interdisciplinar, porque ele faz e ele quer fazer. Tá? A mesma coisa é quando ele não faz e ele também não quer fazer. Né? Então, ele vai ser interdisciplinar se ele tiver ação e atitude. Aí também tem os meios termos, né?
Ah, mas ele não faz, mas ele quer fazer, né? Ou ele faz, mas ele não quer fazer, obrigado. Então, existe um contínuo aí entre essas duas coisas, tá? Ele pode querer fazer e pode fazer, ele pode não querer fazer e também não fazer, ele pode querer fazer e não fazer, e vice-versa, tá? Para o Gerard Fourré, ele tem uma visão muito interessante, tá? Que para ele também, interdisciplinaridade é ação, mas para ele, ele traz o papel da representação, da ilha interdisciplinar de racionalidade. E aí nós precisaríamos de um outro espaço desse para expressar a visão de cada um desses autores. Mas a ideia básica do Fourré é o seguinte: a interdisciplinaridade é uma ação, é algo que você faz, mas é algo que você coloca num modelo, numa representação. Ele tem um problema muito interessante, que é o do isolamento térmico. Ele pergunta e ele passa tarefas, digamos assim, para estudantes da educação básica belga, para eles avaliarem quanto custa fazer um isolamento térmico. E aí eles vão precisar saber conceitos de toda a estirpe, né? Vão precisar saber conceitos de matemática, saber conceitos de física, conceitos de química, coisas da engenharia. Então, para ele, nesse processo, o aluno vai representar. Para o Hilton Japiaçu, a interdisciplinaridade, ela envolve integração entre as disciplinas, mas ela envolve troca de saberes entre os especialistas dessas disciplinas. Então, não é só integração, mas também os especialistas vão trocar ideias. Então, é algo coletivo. Tá? E para o Morin, é uma coexistência orgânica e integrativa entre disciplinas. E aí ele traz um exemplo interessante. Né? Quando você vai numa conferência da ONU, né, diversas nações estão conversando, mas de repente cada um vai falar uma coisa que não tem relação nenhuma. Para ele isso é a multidisciplinaridade. Né? Mas quando elas se integram e misturam esses discursos no intuito de chegar a uma solução para um problema no mundo, né, aí é o análogo da interdisciplinaridade. Então vocês vejam, né? Interdisciplinaridade, ela é um conceito que tem algumas linhas gerais, mas ela tem definições específicas. Então, se alguém disser para você, olha, eu achei a definição final de interdisciplinaridade, desconfie, porque nem os autores que já estão aí há bastante tempo pesquisando chegaram num consenso sobre uma definição, o que implica haver diversas definições para o termo. O que a gente quer dizer com integração? Tá? Integração, basicamente, envolve organização e articulação entre disciplinas. Tá? Então, quando você organiza e tenta estabelecer relações entre essas coisas, como, por exemplo, qual é a relação entre velocidade e o conceito de função? Qual é a relação entre velocidade e o conceito de derivada? Qual é a relação entre a lei de Coulomb e a função do inverso do quadrado, né? Então, é importante que a gente organize e articule. Isso é um pré-requisito da interdisciplinaridade. Então, ela pressupõe integração, mas ela inclui também aprofundamento, diálogo, não confundir diálogo com marcação de território. Um diálogo é algo assertivo, que leva os integrantes aí do processo dialógico a uma mudança dinâmica, né? Ou seja, essa mudança ela não acontece uma vez só, ela acontece ao longo do tempo e modifica as pessoas que estão ali nesse processo dialógico, inter-relação e colaboração. Tá? Bom, ok. Falado aí um pouco sobre interdisciplinaridade, e a gente chegando na noção que a interdisciplinaridade ela é um processo, tá? E que pode ser definido de várias formas, incluindo ação, representação, né, integração, troca entre especialistas, algo orgânico.
né, as 4 definições que a gente trouxe, né, a gente vai partir para falar especificamente da matemática e da física, tá? E a gente precisa saber como ocorreu essa relação interdisciplinar ao longo do tempo, tá bom? Então, palavras-chave para interdisciplinaridade. Conceito, né? É algo que pressupõe integração e pressupõe, portanto, organização e articulação, envolve diálogo, colaboração, tá? Entre outros. Então, a relação entre matemática e física, ela nem sempre foi tão intensa, tá? Houve um tempo, mais particularmente do século XVII para trás, tá? Em que a argumentação na filosofia natural, né, como era chamada, ela era tipológica e qualitativa, enquanto na matemática ela era topológica e quantitativa. Então, né, a álgebra já vinha sendo desenvolvida, né, muito antes do século XVII, tá? A geometria já vinha sendo desenvolvida muito antes do século XVII. Tá? Então, vocês já tem aquela obra do Euclides, né? de geometria, né? Que é histórica e vem muito antes do século XVII. Tá? A matemática, a astronomia e a mecânica eram completamente desconectadas no século XVII. Então, né, você tinha teorias, por exemplo, com a teoria aristotélica, era uma teoria física, né, uma teoria, digamos assim, de filosofia natural. Você tinha astronomia ptolomaica, você tinha astronomia copernicana, mas nenhuma delas descrevia, né, era descrita em termos matemáticos quantitativos. Tá? Elas eram escritas como por aspectos verbais, que são tipológicos. Tá? Ou seja, quando a gente fala de tipológico, a gente está falando de tipo, é de determinado tipo. É quente, o frio, é próximo, é distante. Então, são dicotômicos, né? São coisas que a gente pode distinguir. Tá? E qualitativa, fala-se de qualidade, se tem ou se não tem. Tá? A argumentação topológica e quantitativa, ela surge na física, tá? No século XVII, mais precisamente nas ciências naturais. O termo físico, na filosofia natural. O termo física, ele só surge no século XIX, tá bom? E essa argumentação topológica e quantitativa, ela foca não em se tem ou se não tem, mas em quanto tem. Tá? Quanto de determinada característica tem? Quanto de velocidade um objeto tem? Quanto de força um objeto exerce sobre o outro? Quanto de aceleração um objeto tem? Quanto de carga elétrica um objeto tem? Ou mais precisamente nessa época, quanto de fluido elétrico tem? Então, essa argumentação mais quantitativa, ela surge no século XVII. Posteriormente, essa relação entre matemática e física, ela começa a mudar depois de Newton. Tá? Alguns autores vão tentar construir uma física muito mais matematizada e muito mais independente de apoios no mundo empírico. Tá bom? Então, por exemplo, até o século XVII, o Aristóteles, né, vai elaborar diversas teorias, a teoria do ímpeto, a teoria do lugar natural, né? Os objetos vão para o seu lugar natural. Então, tem 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo. Então, se o objeto é composto de terra, ele tende a cair para o centro da Terra. Aí, olha que interessante, eu sempre menciono isso nas palestras sobre Revolução Copernicana, né? Bom, se tudo cai para o centro do universo, tá? Então a Terra ela tem que cair para o centro do universo. Então a Terra tem que ser o centro do universo. Olha aí, né? A astronomia copernicana ela surge no século XV, mas mesmo assim ela não consegue suplantar a mecânica aristotélica. Por quê, gente?
Porque a mecânica aristotélica ela é muito mais próxima do senso comum do que a mecânica newtoniana, por exemplo. Tá? Então, a mecânica aristotélica ela era muito qualitativa, ela falava em termos de qualidades e ela não estava relacionada com um aspecto matemático. A mesma coisa, egípcios, babilônios, eles tinham sistemas astronômicos que descreviam muito bem calendários, ciclos anuais de produção, sem ter um aparato matemático sustentando. Né? A mesma coisa, as obras do Jean Buridan e do Orestes na Idade Média. Né? Essas teorias, mais precisamente a teoria do ímpeto, que é ressuscitada pelo Buridan, né? Elas são basicamente qualitativas, elas são tipológicas, e mesmo assim elas descrevem a natureza. Tá? Como é que começa a relação mais fecunda e mais profunda entre matemática e física? Quando Galileu traz a ideia, né, que a André até apresentou uma citação dele, né, de que a matemática é o alfabeto da natureza. Tá? Então, mais precisamente, a geometria, na época, era a matemática que o Galileu considerava, né? Era o alfabeto que permitia ler a natureza na concepção dele. A concepção do Galileu é uma concepção, digamos assim, fundada na filosofia de Pitágoras, né? De que existe, para cada coisa que existe na natureza, a gente pode matematizá-la, em suma. Né? O Isaac Newton vai levar isso adiante e vai, né, construir a teoria dele, né, baseada na junção entre geometria e cálculo. Tá? Então, essa junção propicia, né, a matematização da mecânica no princípio. Tá? Então, aquele livro em que ele descreve a lei da gravitação universal em termos matemáticos, como a força gravitacional inverso do quadrado da distância, que ele descreve as 3 leis do movimento, né? Ele diz que todo o corpo permanecerá em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, né? Se ele tiver, claro, num referencial inercial, a menos que seja exercida uma força sobre ele. É a lei da inércia. Né? Ele vai dizer também, né, que a força externa aplicada sobre um determinado objeto é tudo ele formula de maneira matemática. Tá? Aí não marca somente, digamos assim, uma mudança qualitativa. Tá? Isso implica também em uma mudança epistemológica, tá? Em uma mudança na forma de pensamento. Agora, a gente começa a usar a matemática para se referir a objetos do mundo real. Tá? No século XVIII, no século XIX, tá? Alguns neoplatônicos, né, como o Euler, o Clairaut, o D'Alembert, né, eles vão trazer uma ideia de uma física neutra, né, através, né, da supressão da ideia de força. Tá? Então, esses físicos, né, outros como, por exemplo, Lagrange, o Hamilton vai fechar isso lá na mecânica hamiltoniana, eles basicamente tentam tirar o conceito de força da mecânica. Tá? E aí eles trabalham com outras ideias. Eles trabalham com a função hamiltoniana, com a função lagrangiana. Então, basicamente, antes, se alguma coisa estava relacionada com o mundo empírico, né, através de uma lei matemática, agora nós definimos conceitos de forma matemática, o que é muito mais abstrato. Tá? Então, nessa visão, né, mais recente, a matemática ela é inerente aos conceitos físicos e contribui para a sua construção. Então, essa relação interdisciplinar
né, de integração entre matemática e física, ela é tal que a matemática ela já está no seio da física, tá bom? Tem mais outras coisas, tá, que eu gostaria de falar para vocês. Nesse movimento em que a matemática está no seio da física, a física começa também a servir de fonte de problemas para a matemática, tá? Um exemplo interessante, ou um contra-exemplo dessa corrente ideológica é o Michael Faraday. Tá? Michael Faraday não dominava, né, os sistemas formais matemáticos e construiu muita física de ponta, né, com experimentação e de forma qualitativa, usando a ideia das linhas de força. Tá bom? O Faraday vai descobrir o conceito de, ou melhor, descobrir não, ele vai propor o conceito de indução eletromagnética, né, usando o conceito de linhas de força, e ele vai, né, não só mudar o edifício aí do eletromagnetismo e vai começar a envolver fenômenos agora que dependem do tempo, né, como ele vai fazer isso sem usar matemática? Maxwell, por outro lado, né, ele matematiza o trabalho do Faraday. Então, as pessoas falam muitas vezes que o Maxwell sintetizou o edifício do eletromagnetismo. Legal, isso tem um fundo de verdade. Mas muito do que o Maxwell fazia era, em parte, matematização do trabalho do Faraday. O Maxwell, ele teve acesso aos escritos do Ampère e aos escritos do Faraday. E ele tenta fazer uma síntese entre esses dois. Porque Ampère vai tentar fazer, né, essa relação, né, da matemática com a experiência, e Faraday vai tentar estabelecer essa explicação qualitativa para a experiência. Então, Maxwell, antes de ler a matemática dos alemães, que estava sendo desenvolvida, mais precisamente a análise, né, e o cálculo vetorial, ou a análise vetorial, ou como queiram, o cálculo de funções de várias variáveis reais a valores vetoriais, tá? Antes de ler isso, ele lê o trabalho do Faraday. E, baseado nisso, ele consegue construir não só física, como também matemática. Tá? Um outro cientista que vai avançar nesse sentido e vai avançar na matemática é o Olivier Heaviside, que vai trazer o trabalho de Maxwell para as formas que a gente conhece hoje. Tá? Ampère, tá? Ele tinha, diferentemente de Faraday, a vontade, né, digamos assim, a predisposição a encurtar a distância entre o discurso matemático e os dados concretos. Tá? Então, para ele, o empírico se liga intrinsecamente ao matemático. Da feita que a gente define um conceito matematicamente e esse conceito se refere ao mundo empírico, né, o Ampère consegue diminuir essa distância. Então, Ampère, ele trabalhava, né, tentando matematizar a lei de força magnética. Tá? Então, como vocês podem ver, tá, a integração entre a matemática e a física demorou tempo para ocorrer. Tá? A matemática é a linguagem da física, e isso é óbvio. A gente chega facilmente nessa conclusão abrindo um livro de física. Tá? Mas eu vou oferecer uma versão um pouco mais sofisticada da ideia de que a matemática é a linguagem da física. A matemática não serve só para comunicar, ela serve muito mais do que isso. Ela serve como uma linguagem, tá? Porque ela medeia, tá? Ela é mediadora entre o que é teórico e o que é real. E aí a gente não pode confundir as duas coisas. A física, ela não é real. A física, ela se refere ao real. A física, ela não é a realidade. Ela é um modelo que busca descrever a realidade. Tá bom? Então, a física é uma teoria. A realidade é o mundo real que a gente vive. Existe uma relação que não é imediata,
entre essas duas coisas. Ela é mediada pela linguagem. Então, a gente se refere a objetos do mundo real, como, por exemplo, um vagão, como uma estrutura de um edifício, tá? Como um foguete, a gente se refere usando conceitos. Então, a linguagem ela tem um papel fundamental. E qual é a linguagem da física? É a matemática. Tá? Bom, algumas coisas que a gente precisa desmistificar. Base matemática não é garantia para boa compreensão física. Assim como uma base física também não é garantia de boa compreensão matemática. Ok? Mas por quê, gente? Tá? Porque essas duas ciências, elas abordam a matemática de forma distinta. Tá bom? E a gente vai elaborar um pouquinho mais nessa sessão. Quando a gente começa a introduzir a ideia de que a matemática estrutura o pensamento físico. Tá? Então, né, vocês que estão dando aula, assim como eu, sabem que os alunos bons de matemática não necessariamente entendem bem física. Tá? Lá eu dava aula na Linf e muitos alunos chegaram assim, professor, eu odeio física. Eu só estou fazendo física porque é obrigado, mas eu estou aqui pela matemática. Tá? Por outro lado, tinha alunos que diziam assim, eu gosto de física, mas eu não gosto muito de matemática, eu não sou muito bom de matemática. Tá? O que também não era para acontecer. Tá? Então, né, a gente pensa que a matemática é um pré-requisito da física. Isso é verdade ou é uma visão ingênua? Bom, eu vou advogar aqui que isso é uma visão ingênua em parte. Tá? A matemática ela está além de ser um pré-requisito da física. Tá? A matemática ela estrutura o pensamento da física. E, por outro lado, qual é a função da física para a matemática? Historicamente falando, né? Nós vamos discutir isso aqui. Tá? Eu ainda não quero, digamos assim, introduzir antes na hora que a gente for chegar na descrição histórica. Tá? A matemática da física, tá? E aí vou explicar para vocês e vai ficar muito mais claro para vocês por que os alunos sentem muita dificuldade, né? Em física, os alunos bons de matemática podem sentir dificuldade física. É porque a matemática da física ela é mediadora entre nossas ideias e o que a gente visa representar. Então, precisa haver um processo de referência. Quando eu te dou um problema do tipo, dado f de x igual a x mais 1, ou x menos 1, determine f de 1. Bom, gente, basicamente, você não precisa se referir a quase nada no mundo real. Você precisa se referir àquele objeto matemático, que já está lá como um fim em si mesmo. Então, a matemática da física é um pouco diferente disso, tá bom? Ela medeia a relação entre as nossas ideias e o que a gente quer representar, tá? Vou trazer para vocês também duas noções, o que a gente chama de linguagem de ordem, tá? E a linguagem de ideias, tá? Isso é fundamental para a gente entender como é que ocorre essa relação de mediação. A linguagem de ordem, ela expressa necessidades imediatas, inclusive os animais. Quando um cão rosna para o outro ou para você, você já entendeu que ele não te quer por perto. Então, se ele não te quer por perto, o que você vai fazer? Você vai se afastar. Beleza, né? Você entendeu o recado. Então, quando você diz, por exemplo, o cão rosnou, isso é uma linguagem de ordem. Por quê? É uma necessidade imediata, é algo que está bem ali, que está próximo de você. A linguagem das ideias, por outro lado, ela expressa imaginação e afetos. Então, quando eu falo para vocês de um cão fumando um cachimbo, bom, isso aí, né, você já pensa assim, nossa, eu acho que o professor que fumou esse cachimbo aí e já está imaginando um cão fumando um cachimbo. Gente, só para dizer para vocês, eu tenho uma camiseta de um cachorro, ou na verdade é uma raposa, fumando um cachimbo. Onde isso existe na realidade? Isso não existe, tá? Então,
esse aspecto de imaginação que a gente tem para se referir a coisas que não existem, tá? E também a afetos, né? Nossa, você diz assim, isso aqui tem cheiro de infância. Bom, o que é cheiro de infância? Né? A gente tem dificuldade de entender isso precisamente. Aí você perguntar o que é cheiro de terra molhada, é cheiro de pão de queijo que a sua avó fazia, cheiro de bolo, né? Cheiro da pintura, né? Da tinta com que se pintou a escola em que você chegava. Né? Então, esses afetos, eles são expressos também por uma linguagem de ideias. E essa linguagem de ideias, basicamente, né, a matemática, ela permite com que a gente expresse tanto linguagem de ordem quanto linguagem de ideias. Tá? Então, esse aspecto de imaginar, tá, pode ser expressado e deve ser expressado matematicamente. Tá? E, né, essa linguagem de ideias, ela surge na formalização. E o que eu estou chamando de formalização? Formalização é o uso de linguagem de ideias e de ordens através de sistemas simbólicos. Quando eu falo para vocês f de x é x menos 1, vocês sabem o que isso significa e eu não estou usando com vocês uma referência a alguma coisa que seja análogo ao que existe no mundo real. Eu não estou falando de um cachorro poodle, por exemplo. Né? Eu estou falando de f de x é x menos 1. Então, eu estou expressando em linguagem de ideias, nesse caso, através de sistemas simbólicos. Então, a matemática permite isso para a física. Tá? A matemática, ela segue uma linguagem matemático-tipológica que expressa aspectos contínuos e quantitativos. Por exemplo, temperatura e condutividade térmica. Quando você fala de temperatura, tá, você fala de 100 graus Celsius, 0 graus Celsius, 1 milhão de graus Celsius, né? Aí não dá para ser menos 1 milhão de graus Celsius, porque tem uma temperatura mínima que é o zero absoluto, que é mais ou menos aí menos 273 graus Celsius, tá? Então você expressa essas coisas que vão variando continuamente, né? Enquanto na linguagem verbal tipológica, você expressa aspectos discretos e qualitativos, como, por exemplo, quente ou frio. Ou uma coisa quente ou uma coisa fria. Né? Não tem um quente e frio ao mesmo tempo. Né? E isso pode ser traduzido, né, em linguagens matemáticas relativas. Por exemplo, se eu disser para vocês que aqui em casa está, sei lá, 25 graus e na casa de vocês está 35, quem está mais quente? Né? Provavelmente vocês vão dizer que eu estou no mais frio e vocês estão no mais quente. Então, existe a relação de correspondência. Né? Ela não é tão contínua assim, mas ela existe. Tá bom? Então, fisicamente, nós podemos nos expressar verbalmente e tipologicamente e matematicamente e topologicamente. Mas qual é a importância dessas coisas? A importância dessas coisas é que nós podemos pensar os problemas físicos e os conteúdos físicos e as ideias físicas em termos matemáticos. Tá? E aí, gente, né, a forma com que a gente vai desenvolver isso se relaciona a duas coisas que eu vou chamar de habilidade técnica e de habilidade estruturante. E eu vou argumentar aqui que nas aulas de matemática, em geral, a gente trabalha mais habilidades técnicas e na aula de física a gente trabalha mais habilidades estruturantes. E que, na verdade, essas duas coisas são muito importantes, mas elas precisam ser integradas nas atividades nas duas aulas, tá bom? Então, o que é habilidade técnica? Por exemplo, quando você pega e você vai aplicar o algoritmo da soma, da divisão, da multiplicação, calcular o valor de uma função, né? E você usa mecanicamente uma equação para resolver um problema quantitativo, e isso também é importante,
né? Em geral, as pessoas desqualificam completamente o uso, digamos assim, automatizado, né, de determinadas condutas, né, sem fazer uma avaliação em torno disso, né? Mas, na verdade, você pega um problema para resolver, né, sobre funções, e você precisa executar um cálculo como meio para chegar na solução desse problema, bom, você não precisa pensar tanto, né, sobre o procedimento, tá bom? É isso que é importante, né? O foco em manipulação, algoritmo ou mecânica, utilização de argumento de autoridade, né? Memorização arbitrária e literal de expressões e equações, tá? Conhecimento fragmentado, tá? Identificação de relações superficiais entre as equações, a matemática entendida somente como ferramenta de cálculo e a matemática como linguagem para comunicar e representar. O nome disso, né, são habilidades técnicas, tá? Ou seja, se você consegue se desenrolar rapidamente num problema de matemática, ou seja, num exercício de matemática. Isso é importante. É importante você saber calcular uma integral, é importante você saber dividir um número pelo outro, né? É importante você saber usar a calculadora, tá? Então, essas habilidades técnicas, elas também são importantes, essas habilidades mais algorítmicas, tá? No entanto, derivar uma equação de princípios físicos usando raciocínio lógico, focar em interpretar fisicamente um resultado, né? Saber a razão da estrutura matemática que você usa nos modelos físicos, tá? Usar conhecimento estruturado, né? E estruturar conhecimento, conectar premissas físicas aparentemente divergentes através de lógica, reconhecer analogias profundas e estruturas matemáticas em fenômenos distintos, como, por exemplo, em eletromagnetismo e mecânica dos fluidos, tá? A matemática concebida como instrumento de raciocínio e a matemática usada para definir conceitos e estruturar o raciocínio, tá? O nome disso é habilidades estruturantes. E nós precisamos delas e das habilidades técnicas para resolver problemas de física e problemas de matemática. Tá? Então, basicamente, gente, a linguagem, ela organiza o conhecimento e é usada para fazer referência a objetos de maneira mediada. Tá? Alguns exemplos. Tá? Quando a física passou, ou melhor, quando a matemática passou na frente da física e quando a física passou na frente da matemática, né? Porque, assim, elas estão andando juntas, mas é como se... É um exemplo um pouco esdrúxulo, né? Mas é como se fossem dois bêbados andando juntos, né? Um fica andando segurando o outro para o outro não cair, né? Então, no caso, né, historicamente, Maxwell vai matematizar as equações de Faraday e vai tentar achar, né, o que ele chamava de corrente de deslocamento, construindo um modelo mecânico e matemático do éter. E aí que ele vai introduzir a chamada corrente de deslocamento e vai prever as ondas eletromagnéticas. Isso acontece, gente, mais ou menos em 1864. Antes disso, ninguém sabia da existência de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas eram somente previsões teóricas e matemáticas. As ondas eletromagnéticas vão ser confirmadas experimentalmente em 1887 pelo Heinrich Hertz. Tá bom? Então, nesse ponto, a matemática ela avançou na frente da física, empiricamente, por assim dizer. Então, a matemática estruturou o raciocínio do Maxwell de modo que ele pudesse prever fatos novos. Em contraposição, né? O problema da onda, né? O problema da onda. De Fourier, por exemplo. Fourier, ele trabalhou com o conceito de onda, né, como uma situação, problema
para abordar o conceito de continuidade. Então, o conceito de continuidade, ele é introduzido a partir de um problema da física, tá? Outra vez que a matemática passa na frente da física, quando Einstein vai desenvolver sua teoria da relatividade geral e ele vai prever o encurvamento do espaço-tempo e, portanto, o encurvamento da luz. Isso, a teoria dele é apresentada em 1915. Essa confirmação, ela vem em 1919. Então, vocês vejam, antes da formação do espaço-tempo, não existe. É só uma elucubração matemática, né? Depois de 1919, agora nós temos uma confirmação, né? Por outro lado, Paul Dirac, né, ele vai introduzir, né, a partir da necessidade de abordar problemas corpusculares, tá? Ele vai introduzir a chamada função delta de Dirac, tá? Para abordar as chamadas equações diferenciais, o método da função de Green. Tá? Ou seja, você tem uma equação diferencial regendo um fenômeno que ele tem uma fonte extensa. Tá? O George Green, né, ele já tinha achado um método, mas não tão formal, no qual ele consegue resolver esse problema. Paul Dirac, no século XX, vai aprofundar esse método e introduzir a chamada função delta de Dirac, que não é uma função, ela é uma distribuição, tá? Ela é uma distribuição porque ela é o limite de uma sequência, tá? Então, nesse ponto, a matemática ela vai ficar atrás da física, porque a formalização disso, né, só vai vir com Lohan Schwartz já pós-Paul Dirac, tá? Pode explicar para mim, e aí, né, o mesmo Paul Dirac, né, vai fazer o movimento oposto, no qual a matemática passa na frente da física. Então, Dirac vai construir uma equação relativística para o elétron e ele vai achar soluções negativas. A interpretação física que ele vai dar é que essas antipartículas, que essas energias negativas são antipartículas. Por exemplo, né, o pósitron. O pósitron é a antipartícula do elétron. O elétron, sabemos, tem carga negativa e tem uma determinada massa, né, que é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Né, tem carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 a 19 coulomb. Tem spin meio. Né? E o pósitron, ele vai ter as mesmas características, só que a carga elétrica é trocada. Então, ele é um elétron com carga positiva. E isso vai gerar uma solução com um sinal trocado, né? Que é compatível com as equações de Dirac. A antimatéria, né, ela só vai ser detectada depois que o Dirac faz essa previsão. A mesma coisa, Fermi e o neutrino. Tá? A matemática vai passar na frente da física porque Fermi constrói um modelo matemático, estrutura o seu pensamento matematicamente, sem evidência empírica, tá? Para explicar um processo de decaimento beta, tá? No qual não há conservação de energia. Fermi postula uma partícula, né? É um neutrino, com massa muito pequenina, tá? E com essa partícula ele consegue descrever, né, qual seria a massa, qual seria o spin, qual seria a quantidade de movimento desse neutrino, e posteriormente esses neutrinos são encontrados. Uma outra, se vocês quiserem saber mais recente, o próprio bóson de Higgs, que foi proposto na década de 70, né, e só foi descoberto, ou melhor, encontrado ou confirmado empiricamente no século XXI, no ano de 2012. Tá? Agora, para a gente ilustrar isso didaticamente, eu vou passar um problema e eu gostaria que vocês respondessem aqui no chat. Né? O problema é o seguinte: um móvel parte da origem e segue a determinada função de posição, x de t, t quadrado sobre 2 menos t. Qual a distância percorrida pelo móvel entre 0 e 3 segundos?
1,5 metro. Só lembrando, e tudo isso está no SI, tá? O tempo está em segundos e as constantes estão adequadas para que a posição saia em metros, tá? Então, letra A, 1,5 metro. B, 2,5 metro. C, menos 1,5 metro. Ou nenhuma das anteriores. Vou aguardar vocês responderem. Vou até abrir o chat aqui. É só responder A, B, C ou D. Não tem, digamos assim, que colocar uma explicação, não. Só responder aquilo que você acha. Vou de letra A. Letra A. Quem dá mais? Vamos lá, gente. O professor Marcos também foi de letra A. Letra A. Vamos ver. Irei de A. Bom, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês, né? A ruim é que vocês erraram. Mas a boa é que eu estava num evento e um renomado professor da USP, cujo nome eu não vou dizer por questões éticas, ele errou também essa questão, tá? E eu vou chutar por que vocês disseram que era a letra A. Vocês pegaram e calcularam o x de 3, né? Aí, x de 3, olha, isso me conforta. X de 3 é 3 ao quadrado, 9, né? Dividido por 2, 4,5. Menos 3, 1,5. Incorreto, tá? Vamos lá. Aí, você precisa, quando você faz isso, você está usando uma habilidade técnica. Você calculou correto o x de 3, mas o problema não pedia o x de 3. O problema, ele pedia outra coisa, tá? O deslocamento, tá, gente? E a distância percorrida, os dois podem ser calculados com base na posição, tá bom? O deslocamento, ele é o que o Howard Anton e o James Stewart, eles chamam de área líquida ou área total, não é área líquida ou diferença de área do gráfico, tá? Enquanto a distância percorrida é a área total do gráfico. Esse problema eu sei que vocês conhecem lá da matemática e vocês sabem resolver, tá? O deslocamento, ele é o deslocamento com respeito à posição inicial, enquanto a distância percorrida é a distância total percorrida ao longo do movimento. O deslocamento, ele inclui uma tarefa de diminuir a posição final da inicial e a distância percorrida envolve considerar o sinal da função e analisar sua taxa de variação. Eu vou trazer 3 formas de resolver esse problema. A primeira, tá, é usando integração, tá, que vai servir para inclusive, se a função de velocidade não for linear, tá bom? Então, olha o que acontece aqui. Ou melhor, linear não, afim, né? Porque a linear é quando o coeficiente linear é 0, né? Então, a área total do gráfico, ela sai pela integração da função de velocidade e tomada do módulo do valor
nas regiões onde V de T negativo. O que significa V de T negativo? Velocidade negativa. O movimento é regressivo. Então, se ele parte da origem, ele está retornando, né? Vamos supor que você esteja lá no Campos Rondon e você esteja precisando, sei lá, de um martelo, né? Vamos supor em linha reta. Aí você volta até lá na Massafra, compra um martelo e vai em direção ao FOPA de novo, tá? O que acontece nesse movimento? Entre T igual a 0 e T igual a 1, a velocidade é negativa, tá? Ela está, digamos assim, aumentando em valor absoluto, mas ela está diminuindo em módulo, até que ela chega em 0, né? Ela chega em 0 e aí ocorre inversão do movimento. Nesse momento você chegou na Massafra, né? E comprou o seu martelo. Mas aí você comprou o seu martelo instantaneamente. Porque se você ficasse parado, ia ter um patamar aqui. Então vamos desconsiderar esse patamar. Aí inverteu a velocidade. Agora a velocidade passou a ser positiva. Agora você está andando no outro sentido. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Ó? De 0 a 1, em que essa parcela do gráfico é negativo, eu vou integrar e vou tomar o módulo. Tá? Por quê? Eu vou calcular o módulo dessa área. Então, o sinal não vai fazer diferença aqui. Tá? Então, integro. T menos 1 vai dar T quadrado sobre 2 menos T, que é a função de posição. Quando a gente deriva, dá a velocidade. Nós integramos, nós temos posição. Tá? Quando você toma um módulo, você está calculando qual a distância que ele percorreu de fato entre 0 e 1. E aí, para completar o problema, você integra de 1 a 3 e toma o módulo. Tá? Então, essa é a distância percorrida. Tá? Uma outra forma de você fazer isso é calculando a área desses dois triângulos aqui e somando. Olha aqui, ó. 1 vezes 1, a altura é 1, né? Dividido por 2, porque é um triângulo aqui, né? Triângulo retângulo, no caso. Meio. 2 vezes 2 dividido 2, 2, né? 2 mais meio, 2,5. Uma forma mais legal de fazer, na minha opinião, que você não precisa derivar, é analisando só o gráfico da posição. Trace o gráfico, tá? Então, olha aqui, ó. Linguagem, né? Tipológica, linguagem topológica e uma linguagem analógica aqui também. Tá? Olha o que acontece. Ele sai do 0, aí ele retorna até menos meio, volta para o 0 e se distancia. Aqui, ó, veja, né? A gente pode calcular a distância percorrida. Ele calculou meio para cá, meio na volta e depois ele mais 1,5. Então, ó, 2 vezes meio, que é quando ele sai da origem, chega ao ponto de retorno e volta, tá? Que dá 1 metro, mais 1,5. 1 mais 1,5, 2,5. Então, olha o que acontece aqui, gente. O conceito de derivada, entendido como taxa de variação da posição, relacionado com a ideia de movimento regressivo, movimento progressivo, a noção de posição, tá? Como a descritiva de onde o objeto está, e a noção de trajetória, elas são recrutadas aqui. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso matematicamente? Bom, gente, usando o conceito de derivada, usando o conceito de integral, usando o conceito de distância percorrida, tá? Usando o conceito de deslocamento, tá? Entenderam? Então, aqui, né, a gente precisa explicitar o que a gente está fazendo fisicamente e interpretar. Ok? Quais são as implicações didáticas, então? É preciso que a gente transite da linguagem topológica para tipológica, como nós fizemos no exemplo. Tá? É preciso saber operar, sim, com os sistemas matemáticos. Tá? Ou seja, é preciso ter domínio técnico. É preciso também ter domínio estruturante. É preciso usar a matemática para organizar o pensamento físico e interpretá-lo, tá? Em disciplinas de conteúdo exterior à matemática. Química, física, biologia,
o que quer que seja. Dá para usar até em ciências sociais, tá bom, gente? Eu sou aluno de psicologia e a gente usa bastante estatística lá para explicar certas coisas, tá? Então, né, a física, ela pode dar essa oportunidade de uso das habilidades estruturantes. A disciplina de matemática, por outro lado, ela pode ser um ambiente em que a gente trabalha essas habilidades técnicas prioritariamente. Tá? Mas na disciplina de física você vai precisar de habilidade técnica. E na disciplina de matemática você vai precisar de habilidade estruturante também. É preciso que o professor tenha intenção didática. Ou seja, é preciso que ele queira preparar os estudantes para fazer uso do domínio estruturante. E para isso, ele tem que ter também esse domínio estruturante. Então, o professor de física tem que estudar matemática e o professor de matemática tem que estudar física para fazer a coisa acontecer. E aí, eu tenho uma sugestão, em especial para a licenciatura integrada em matemática e física. Tá? Enquanto a física ou a matemática estrutura o pensamento da física, a física dá sentido para conceitos da matemática. Em que outra situação você poderia entender a diferença entre distância percorrida e deslocamento, relacionando isso com a diferença entre área total e área líquida, né? É uma oportunidade muito frutífera. A física, ela pode dar oportunidade de representação matemática mais concreta. A matemática estrutura o pensamento da física. A física pode servir como fonte de situações, problema, para o domínio de conceitos matemáticos, e a matemática pode servir de representação para a estrutura da física. Então, essas duas coisas podem formar um círculo virtuoso. Tá? Então, sugestão para a LINF: usar problemas e representações da física para apropriação da técnica matemática e usar a matemática como estruturante do conhecimento de física nas disciplinas de física. Eu acho que assim a gente tem uma condição muito mais propícia de fazer acontecer a integração entre matemática e física. Tá? Então, como é que a gente pode sair por isso, né? Modelagem matemática é uma opção. Tá? Então, né, uso de modelagem matemática nas disciplinas teóricas de física e, sobretudo, nas disciplinas experimentais. Então, aplicações também. Usar problemas com representações da física para resolver problemas matemáticos. Então, ao invés de usar f de x, por que você não usa v de t, que é uma coisa que você vai encontrar lá na física? Por que você não usa f de x, que é a força dependendo da distância? Né? Por que você não usa uma função que depende do inverso do quadrado da distância? Por que você não usa lei de gravitação universal? Para a função logarítmica, por que você não usa nível de intensidade sonoro? Função exponencial, o que tem aí de função exponencial? Decaimento radioativo. Né? Então, situações da física podem ser usados para representar problemas técnicos lá na matemática. E podem contextualizar também esse conhecimento técnico. Tá? Então, modelagem matemática, né? Para finalizar, ela permite elaboração de representação, ela permite atribuição de sentido de realidade para a matemática, ela permite abstração, hipotetização e representação e integração entre teoria e realidade. O ciclo que eu estou sugerindo aqui, né, é o ciclo de Bainbegut e Hein, né, de 2003. Né? Essa aí eu vou, antes de passar o slide, eu vou introduzir essa referência. Tá? Ela envolve 3 partes, né? A interação, a matematização e a modelação. Na interação, o sujeito, né, o aluno, estuda a temática para esclarecimento do tópico em estudo, elabora hipóteses e questionamentos, reconhece a situação e se familiariza com o assunto. Então, ele vai fazer um estudo prévio sobre aquele assunto para ele não chegar, digamos assim, zerado lá. A matematização envolve a tradução da situação-problema para a linguagem matemática, ou seja, a formalização desse problema.
a formulação do problema e resolução do problema pelo modelo que é aventado, né? E a modelação envolve análise de soluções para continuação ou retorno à segunda etapa. Tá? Krishna, fale com o professor Ednilson, né? Se quiser me procurar depois, eu te passo o contato dele para você procurá-lo em hora mais oportuna. Tá? Interpretação da solução e a validação do modelo. Né? Ou seja, é quando você vai estudar, será que esse modelo está legal ou eu tenho que modificá-lo? Né? Será que eu não tenho que voltar para a etapa 2? Será que eu não tenho que estudar um pouco mais sobre o tema? Então, esse ciclo aqui, ele é descrito por Baime Guttheim, né? E por outros trabalhos também que já têm desenvolvido pesquisas aí na modelagem matemática, como muito frutífero para permitir esse processo. Então, né, basicamente, né, existem diversas visões sobre interdisciplinaridade, mas todas entendem que existe integração entre conteúdos e um projeto orientado para a integração, né? No caso, diálogo e troca, né? Entre sujeitos que estão trabalhando nesse projeto. Ao longo do tempo, as relações entre matemática e física mudaram e a primeira pode trazer novos problemas à segunda, ou seja, a física serve como fonte de problemas para a matemática, enquanto a segunda estrutura o pensamento daquela, ou seja, a matemática estrutura o pensamento físico. E é necessário trabalhar habilidades estruturantes e habilidades técnicas, ter atitude interdisciplinar, buscar representações interdisciplinares, articular linguagem tipológica e topológica, né? E uma metodologia que permite isso é a modelagem matemática. Como referências aí nós temos o trabalho da Nascimento, da Pereira e da Shaw, né? São 3 pesquisadoras que trouxeram aí uma revisão da literatura riquíssima, muito clara, muito bem escrita, aí na revista Alexandria, tá? Sobre o conceito de interdisciplinaridade, publicados nas áreas de ensino de educação. O Maurício Petrocola, né? Trazendo aí a ideia da matemática como estruturante do pensamento físico. E o Ricardo Caran, que foi um aluno do Petrocola e hoje também desenvolve mais essa noção, tá? Essa aí, no caso, a tese de doutorado dele que é aplicada ao ensino. Aí eu vou abrir o espaço agora, né, que a gente tem até às 9, para perguntas, sugestões, discussões. Eu vou passar aqui para o chat. Então, vou fazer alguns comentários aqui, né, sobre os comentários que já foram feitos. Vocês podem fazer os comentários no chat. A André falou, verdade, professor, minha fala inicial é bem influenciada pela minha formação. Diria até contaminada. Não digo que contaminada, mas ela é uma forma de perceber, né? E aqui a gente pôde dialogar sobre essa forma de perceber, né? E oferecer uma visão alternativa, né? Digamos assim, mais atual sobre a forma com que essas duas coisas se relacionam. Mas essas formas, né, de pensar do Galileu foram avanços, forma de Bacon de pensar também, né? Foram avanços na forma com que a gente pensou a relação entre matemática e física. Aí a Thaís falou aqui que sempre percebeu isso e deu um riso. Agora eu não lembro, mas eu acho que... eu lembrei. Eu vi quando ela fez esse comentário. Ela estava falando que, às vezes, o aluno que é bom de matemática não é bom de física e o aluno que é bom de física também não é bom de matemática, né? Então, não sei se você já é professora, Thaís, mas a gente percebe isso bastante aí na prática docente. Também como aluno, né? Então, às vezes os colegas, assim, expressam para a gente algumas angústias nesse sentido, né? Verdade, professor? Aqui, ó. Obrigado por não me deixarem no vácuo, né? Como a Andra falou aqui. Não esqueçam de assinar o formulário de frequência, tá bom? Aí a Krishna falou que, com certeza, professor Glauco. Bom, aqui realmente eu não me lembro ao que ela se referia, né? Ela falou que tem vontade de fazer... Sou a Maíse, prof. Tá. Eu não... Você está aqui com a sua outra... digamos assim, com seu outro label, né? Com seu outro, digamos assim,
nome social, né? Então, legal, muito prazer tê-la aqui. É meu outro nome. Então, Krishna, procure o professor Ednilson, tá? do GEPEN, né? Ele tem um grupo aí que trabalha especificamente com modelagem matemática. Muita coisa legal sendo produzida lá. Já orientei também em conjunto com ele, o trabalho do Jorge, muito interessante. Aí a gente relacionou modelagem matemática com aprendizagem significativa. Foi bem legal. Vamos lá, gente. Aí vocês gostariam de fazer um comentário? Quiserem abrir o microfone também, sintam-se à vontade. Compartilhar uma experiência. Gostaria de comentar. Pode comentar. Boa noite, colegas, professores. Eu me chamo Maíse, eu não faço curso de licenciatura de matemática, né, e física, eu faço curso de ciências atmosféricas na UFOPA, e embora eu não tenha uma formação para a docência, mas eu tive a oportunidade de participar um pouco do LapMat logo no início do meu curso, e a vivência dentro do curso, dentro do ambiente do LapMat, me permitiu abrir a minha mente para muitos conceitos na parte de educação, né? E, por exemplo, nessa questão, falando sobre a correlação que existe entre matemática e física, né? Isso sempre me chamou a atenção, porque no meu curso, por exemplo, a gente tem tanto a parte matemática quanto a parte física, né? E, de fato, essa questão de observar que nem sempre um aluno que tem uma habilidade maior com física, esse mesmo aluno vai ter a mesma habilidade ou até mais com a matemática, com a parte de cálculo, geometria analítica, álgebra, né? Álgebra linear. Então, e vice-versa, né? E às vezes, por exemplo, alguns colegas meus já fizeram até esse comentário, assim, eu entendo física, mas eu não consigo entender cálculo, não consigo entender função, não consigo entender... Eles ficavam assim, como é que eu não sei isso se eu consigo entender conceito físico? Eles ficavam assim, né, se perguntando. E eu também, às vezes, me perguntava, né, mas eu ficava só assim na minha mente, né, me perguntando realmente por que às vezes a gente parece ter muita facilidade com física, mas com a parte de matemática, por exemplo, às vezes a gente tinha mais dificuldade. Parecia para a gente não se encaixar, já que às vezes a gente tinha esse pensamento, poxa, se fulano é bom em física, ele também é bom em matemática, né? A gente costuma ter essa ideia, mas é porque ela está fundada na pressuposição de que a matemática é um pré-requisito para a física, né? Mas, na verdade, como elas trabalham com habilidades um pouco diferentes, né, como habilidade estruturante e habilidade técnica, muitas vezes elas não conseguem andar juntas na aula. Você quer ver uma questão? Às vezes você passa um problema diferente para o aluno num curso de cálculo, e às vezes ele tem dificuldade de relacionar essas coisas, porque provavelmente esse problema, por mais que ele seja um problema muito abstrato, ele requer uma habilidade estruturante. Então, por exemplo, aqueles problemas de reta tangente, né, muitas vezes eles são formulados de forma que o aluno ele sabe o conhecimento técnico para resolver, mas ele não consegue estruturar aquele problema na mente, né? Isso acontece muito. Isso foi uma coisa que eu percebi, por exemplo, quando eu fiz Física 3. Uhum. A parte de eletromagnetismo, né? Pelo menos na minha visão particular, quando a gente entrou nessa disciplina de eletromagnetismo, essa parte em específico, ela exige muito da abstração do aluno. Não que as outras físicas não exijam, mas na minha percepção, eu achei a parte de física 3, de eletromagnetismo e de mecânica dos fluidos também, algo que requer muita abstração do aluno, né? E quando ele para correlacionar essa parte
técnica, vamos dizer assim, que é a parte matemática, dentro da física, né, da parte de abstração, estruturação, né, aí a gente via essa coisa que parece que não se encaixava, sabe, professor? Aí, o problema não era nem entender o conceito físico, o problema não era nem entender a parte da matemática, e sim entender o conceito físico e como aquilo era, como posso dizer, como é que o conceito, aquele modelo matemático se representava aquele conceito. Isso. Como? Não sei se você está conseguindo entender o que eu quero dizer. Eu entendi perfeitamente, diga lá. A gente olha para aquele modelo matemático, aquela função, enfim, né? Aquele modelo matemático e olhava para aquele, vamos dizer, como é que a gente diz? Aquele enunciado, né? De uma determinada lei, vamos dizer assim, na física, e ficava tentando encaixar, olhando aquilo, mas como é que isso é aquilo? Como é que aquilo que está em palavra é aquilo que está ali no modelo matemático? Como assim? Essas coisas, não sei se você entendeu. Essa dificuldade que você está apresentando, ela é muito comum na Física 3, tá? A Física 3, ela é, digamos assim, um ponto de viragem. E os livros didáticos também não ajudam muito, né? Porque os livros didáticos, eles focam muito em fazer conta, né? Em fazer conta, mas não focam muito em interpretar a conta, em entender por que aquele modelo é daquela forma, por que você tem que integrar determinada coisa. Mas está tudo lá. Só que a gente entrega, nós professores, a gente entrega para os alunos a responsabilidade de estabelecer essa transferência. Aquela noção de integral como soma sobre contínuos lá para a física, de somar diversas cargas elétricas, a gente não relaciona, por exemplo, com o princípio da superposição. Então, a maior parte do Halliday, por exemplo, ele foca em calcular campos elétricos, campos magnéticos, e ele faz aquilo ali de uma maneira completamente operacional. Ele não desenvolve aquela interpretação, não relaciona com o princípio da superposição. E se ele faz isso de uma forma assim, muito de passagem, né? Então, sim, mas eu compreendo essa dificuldade. Eu sofri essa dificuldade, porque eu tive um curso muito ruim de Física 3. Hoje eu dou Física 3 porque, assim, eu sinto que eu posso ministrar um curso muito melhor do que eu tive, e eu não quero que meus alunos tenham um curso ruim de Física 3. Né? Basicamente, né, essa dificuldade que você falou, de eu não sei onde é que está no modelo matemático, essa palavra é uma dificuldade de fazer a tradução da linguagem tipológica, que é qualitativa, para a linguagem topológica. Então, isso é muito difícil de fazer. A mecânica, ela é abstrata também, mas ela é mais, digamos assim, palpável do que o eletromagnetismo. Porque você vai trabalhar uma distribuição de carga esférica, onde você vê uma distribuição de carga esférica, né? Aí o professor ele chega, né, com aquele bastãozinho, passa um lenço de papel no bastãozinho, ele fica eletrizado, bota no quadro, acabou ali a parte empírica, né? Que o professor usa em eletromagnetismo, o resto começa a ir para aspectos matemáticos. E fora, né, que os professores não discutem o conceito de campo. Eles, basicamente, tratam o conceito de campo como uma entidade operacional. Então, na cabeça do professor de física, por mais que ele faça o uso da habilidade estruturante, muitas vezes a matemática ainda é enxergada como uma ferramenta. Então, para a gente, já aproveitando para responder a questão aí da Andrea, né, que ela está perguntando, em relação ao curso de licenciatura em Matemática e Física na UFOPA, conseguem colocar em prática a interdisciplinaridade? Não, a gente não consegue. Mas por quê? Porque isso é um projeto que precisa de atitude interdisciplinar de todos os professores, né? Alguns poucos tentam colocar isso em prática. Bom, eu conheço alguns, né, poucos, que tentam colocar em prática. Eu tento colocar em prática, né, porque, por uma razão muito simples, os meus alunos me fizeram estudar matemática, de novo, né? Então, o que acontece? Eu estava dando uma disciplina de relatividade especial,
E aí eu comecei a fazer uma conta, né? Que era uma conta que dava para fazer por regra da cadeia, mas eu não sabia. O livro não resolve por regra da cadeia, e eu comecei a fazer usando a derivada como quociente diferencial. Procura lá no Guidorize, capítulo 7, Guidorize 1, que você vai ver isso. Então, você, em suma, você divide dx por dt, tá? Mas isso não é o que a gente entende matematicamente. A gente entende como operador. Mas aí, nessa leitura sobre a regra da cadeia, né, que eu tive a oportunidade de entender, né, que o tempo varia de forma diferente para dois referenciais, isso é abordado em diversas obras de ficção científica, a dilatação do tempo. Um dos filmes que aborda isso é aquele Interestelar, né, que o astronauta ele sai numa idade na Terra, a filha dele está pequena, quando ele volta, ela está idosa, né, porque ele está numa velocidade muito alta, próxima da velocidade da luz. Então, só que para vocês saibam, né, esse filme ele foi assessorado pelo Kip Thorne, que é um dos caras que sabe muito de relatividade, né? Então, esse filme ele tem algumas coisas assim que são, digamos, previsões da relatividade especial. Mas o que isso tem a ver, né, com a regra da cadeia? Bom, eu estava dando uma aula de física e nesse momento em que eu cheguei em casa, estudei, sentei e lembrei que eu poderia fazer isso através da regra da cadeia, eu já não voltei para falar só de física na próxima aula. Eu voltei para falar de física e de matemática, né? Eu voltei para falar sobre a relação entre os tempos em dois referenciais, que é física, mas eu voltei também para falar sobre a regra da cadeia e sobre função composta, entendeu? Então, foi uma forma que eu consegui encontrar. A mesma coisa quando eu ministrei a disciplina de eletromagnetismo clássico. Alguns alunos aqui, ou alguns participantes aqui foram meus alunos nessa disciplina e puderam ver, né, por exemplo, a integração entre o conteúdo de eletromagnetismo e, por exemplo, a função de Green, a transformada de Laplace, que são técnicas matemáticas que têm um significado muito particular na física e que lá a gente vai abordando. Então, basicamente, né, a solução ela perpassa por ter uma atitude epistemológica, por querer desenvolver, por querer estudar aquele conteúdo, por conversar com o colega, analisar como a sua prática pode melhorar, né? Porque a gente está aprendendo constantemente. Então, aqui eu estou, por exemplo, falando para vocês sobre interdisciplinaridade, mas eu ainda não usei em todas as disciplinas que eu dei, né? Eu tento usar, por exemplo, na biologia também. Na biologia, eu não levo muitas questões abstratas para meus alunos, eu levo questões que são da própria biologia. Então, eu tento usar interdisciplinaridade entre biologia e matemática. E para mim é mais difícil. Por mais que eu goste de biologia, eu não tenho formação na área. Então, a quantidade de estudo que eu tenho que fazer é muito maior do que na física, né? Então, assim, não, a gente não consegue colocar em prática, é objeto de debate por muitas vezes. Alguns colegas iriam ficar mortos de raiva de mim agora se ouvissem eu falando isso, né? Mas é verdade, a gente não consegue colocar em prática, tá? Não é uma coisa que eu estou dizendo assim, isso depõe contra a universidade, não, é um processo, tá? Porque a interdisciplinaridade é algo que a gente ainda precisa aprender, é algo que a gente precisa estudar de forma cotidiana. Por quê? A gente é formado de forma disciplinar. Então, o professor de matemática é formado para ser matemático. O professor de física é formado para ser professor de física. Pode ocorrer de algum deles pegar uma carga horária da outra disciplina e ser forçado a trabalhar com ela e ter que estudá-la, né? E usar o seu cabedal lá da outra formação, da formação dele, original, para incrementar essa disciplina. Mas também não é isso que acontece. Tem muito professor de matemática dando aula de física e professor de física dando aula de matemática, né? Isso não é um problema de todo ruim, tá? Mas é um problema, né? Esses meninos aí que estão se formando na matemática e física, eles vão ser pioneiros nessa visão, porque eles já trazem essa problematização para a gente, e eles botam pressão para a gente, e eu acho maravilhoso,
né? Bom, a Krishna, né? Em questão, a interdisciplinaridade com matemática e física, como professor de física, em alguns planejamentos de minhas aulas, envolve o estudo da interpretação, ou seja, a língua portuguesa com a professora de português. Isso também é muito importante para o aprendizado do aluno. É só um comentário. É verdade, às vezes o aluno não consegue estruturar de forma em linguagem tipológica porque ele tem dificuldade de entender português, tá? Então ele tem dificuldade com semântica, tá? Às vezes ele tem dificuldade também com sintaxe, né? Mas sobretudo com semântica, né? Então ele não sabe o que é um substantivo, ele não sabe o que é um adjetivo, ele precisa entender essas coisas também. Então esse aspecto que a Krishna está mencionando, aí da interdisciplinaridade com a professora de português, é importante, né? Por quê? Porque ela contribui para o desenvolvimento de linguagem tipológica. A Andrea, recentemente tivemos essa discussão com o professor Haroldo, que também falou que queria colocar esse discurso que ele acredita em prática, né? O Haroldo, ele é um professor que eu diria que ele tem uma atitude transdisciplinar, porque a concepção dele, em diversas conversas que a gente teve, é de que ele quer romper com as disciplinas mesmo, né? Só que eu acho que esse caminho da transdisciplinaridade digamos assim, é o caminho mais distante que a gente pode ter, porque antes dele, a gente tem que passar pela interdisciplinaridade, né? Até que a gente se sinta confortável e dizer assim, ó, eu não sei mais o que é uma aula de física ou o que é uma aula de matemática, né? Eu ainda não me sinto confortável para fazer isso. Eu me sinto confortável para adotar uma prática interdisciplinar. Vai ter momentos que eu vou dizer, olha, eu vou dar uma ênfase para matemática, mas a gente está falando de física também. Tem momentos que eu dou uma ênfase para física, mas a matemática está aqui todo o tempo, tá? Mas eu ainda não me sinto à vontade para ser transdisciplinar, entendeu? Eu ainda preciso dessa sistematização. Então, é um caminho longo a percorrer e que a gente precisa, digamos assim, oferecer, vender uma ideia para os nossos colegas, né? De que se a gente está num curso interdisciplinar, a gente precisa colocar esse curso de forma interdisciplinar. Se bem que o nome é licenciatura integrada. A integração está um pouquinho antes da interdisciplinaridade, mas ela envolve a relação entre os conteúdos, né? A Maíse está falando aqui que a Irlandê Antunes fala isso em seus livros, ela é linguista. Exatamente, legal. Não conheço a Irlandê Antunes, mas provavelmente, né, com a contribuição dela na linguística, não sei se ela é da semiótica, né? Isso aí é muito importante, né? Entender português, entender matemática. Entender também que a linguagem tipológica, ela estrutura, ou seja, a língua portuguesa, ela estrutura o pensamento qualitativo em física. E professor? Diga. A Irandé Antunes, ela é uma linguista, né? Irandé. Isso. Aí ela falou um pouco sobre essa questão de como, no caso, a língua, né, de forma geral, como ela tem um caráter estruturalista, né? Ela é algo assim que é uma coisa abstrata, né? Não é exatamente algo palpável. Então, quando você trabalha essa questão da língua dentro com os alunos desde pequenininho, mas ela não fala da questão gramatical, ela fala mesmo da própria interpretação da língua, né? Que não tem nada a ver com a gramática, né? Aí ela fala sobre essa questão da interpretação da língua em si. E ela fala que o quanto isso é importante, porque, por exemplo, a dificuldade, às vezes, que um aluno tem em matemática ou em física de entender um problema, talvez não seja na própria física e nem na própria matemática, seja no fato dele não compreender, de não ter o senso de interpretação. E esse senso interpretativo você desenvolve dentro da linguística, dentro por exemplo, da base, desde quando é criança, né? Sim, claro. Que não, como ela disse, ela não tem a ver com a gramática. A gramática ela é um fator importante, ela é importante, mas ela não é a raiz da língua por si. A essência, né? Enfim. Não, eu não quis dar a entender que a questão era de gramática. Eu quis dizer que a questão era semântica. Certo. Isso, é semântica que ela fala. Né? Só estou falando assim que ela fala no livro dela, né? Para a gente entender. Inclusive, eu acho que algumas pessoas aqui, né, que são professores, embora ela seja formada nessa parte de linguística, né, mas é algo bem interessante para os professores lerem essa senhora.
Essa Irandel, muito legal o livro dela. Eu vou guardar para mim também. Porque essa estruturação de linguagem tipológica ela é muito importante. Né? A gente vê, muitas vezes, os alunos têm dificuldade de expressar o raciocínio deles qualitativamente. Né? Então, olha, a Larissa está perguntando qual é o nome do livro. Você sabe dizer, mas... Território das Palavras. Muito bom. Vou salvar, já estou até anotando aqui. Território das Palavras. Porque, né, esse aspecto representacional, né, ele é um aspecto complexo, porque ele é múltiplo, né? Você pode representar matematicamente, né? Usando gráfico, você pode usar usando um desenho geométrico, né? Você pode representar algebricamente, usando uma equação, você pode representar por palavras. Então, sempre tem essa multimodalidade de representação que você pode usar. E quanto mais, assim, as evidências levam a gente a crer que quanto mais formas de representação profundas, né, os estudantes conseguem manipular, melhor a compreensão deles acerca desses objetos que eles estão aprendendo. Então, esse aspecto aí interdisciplinar, ele envolve também um aspecto representacional, que está lá na concepção do Fourier, né? As ilhas, por exemplo, né? Eu sugeri a modelagem matemática, mas as ilhas também são uma possibilidade, né? Até deixar aí já, né, divulgando, a partir do ano que vem, né, o GIAI vai estar, aqui, GIAI o FOPA lá no Instagram, né? Vai estar realizando, né, ou vai estar realizando, não, ficou meio feio, né? Vai realizar cursos de formação para docente. A gente ainda não sabe qual vai ser o formato, isso depende de diversos fatores, mas a princípio ele vai ser online. Então a gente vai cadastrar essas ações como ações de extensão e a gente vai falar sobre ilhas, sobre modelagem matemática, vamos falar sobre epistemologia, sobre metodologia de pesquisa. São cursos voltados, né, para professores e alunos de licenciatura, né, no grupo, e vão ser realizados uma vez por semana, né? Eu vou ministrar esses cursos junto com meus alunos que estão se especializando em alguns tópicos de pesquisa, e aí depois eles vão assumindo essas funções, né? Então, a gente vai ter cursos gratuitos aí para professores e estudantes de licenciatura sobre pesquisa e ensino, e a gente vai discutir coisas dessa natureza também, se tiverem interesse, né? Então, a gente vai divulgar, né, lá no Instagram do GIAI, né, que é o @GIAIUFOPA, tá? Alguém gostaria de comentar? Mais alguém? Estamos quase no nosso horário, né, professor? Exatamente. Desde já, obrigada, professor, pelo conhecimento compartilhado, pelas reflexões. É muito importante a gente estar sempre em busca, né, de atualização, na verdade, né, mudar a visão que a gente tem. Desde já lhe agradeço. Obrigada. Agradeço o convite a vocês, né? E agradeço a participação de todos que estiveram aqui e as contribuições, tá? Forte abraço a todos. Vamos encerrando por aqui, então, né, professor? Boa noite a todos. Exatamente. Boa noite a todos. Mas é só fazer se pudessem abrir a câmera para fazer um print da tela. Só a Thaís?
Ainda estão aí? Vou fazer assim mesmo. Ok, vou parar a gravação agora.